Oi, pessoal! No vídeo de hoje, irei mostrar como inserir o arquivo climático e também como a orientação do edifício pode alterar o resultado da nossa simulação. Tudo bem? Bom, aqui temos a interface do Design Builder, temos a barra de menu, barra de ferramentas, e para a gente entender melhor como funciona o arquivo climático, precisamos criar um novo arquivo, abrir um novo arquivo. A gente clica nesse ícone aqui. Vai estar aparecendo esse novo quadro de novo arquivo. A gente nomeia, mantém Energy Plus e em Location coloca Brasília. Para colocar aqui, você clica em Brasília, Reticências, e vai abrir um quadro com o banco de dados dos templates que eles têm, das cidades. Ok, ok. E nisso vai abrir um novo arquivo. Aparece essa nova interface que a gente vai estar trabalhando. Agora vamos em Location. Precisamos confirmar o arquivo climático. Bom, esse arquivo que a gente inseriu aqui de Brasília como template, ele tem informações de latitude e longitude, como está escrito aqui nessa barrinha lateral. Agora precisamos colocar o arquivo climático mesmo com as outras informações, que seria nessa barra de Simulation Weather Data. Então, é nessa barrinha que a gente acrescenta essas outras informações. É importante que esteja em Use Weather File, nessa aba, e aqui a gente insere o arquivo. Nessas 3 reticências, a gente coloca Brasília, ok. Agora vamos nessa aba inferior, em Simulation, ele vai carregar o arquivo. A gente faz o update desse arquivo. E finalizando o update, a gente tem alguns gráficos com algumas informações sobre a característica do clima que foi inserido, seja velocidade do vento, direção do vento, pressão atmosférica, radiação, enfim, são informações importantes para a gente estar trabalhando com o Design Builder. Bom, e caso a gente precise de um arquivo climático que não exista no banco de dados do Design Builder, a gente precisa baixar ele. Então, existem 2 sites que a gente pode estar fazendo isso. É o site do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, da UFSC, e o site do Energy Plus. Eu vou estar colocando o link desses 2 sites na descrição do vídeo. Bom, vamos usar o site do Energy Plus para a gente fazer isso. Eu vou pegar aqui uma cidade brasileira. A gente precisa estar baixando o arquivo no formato EPW. Terminando de baixar o arquivo, a gente tem que salvá-lo na pasta do Design Builder, que fica no disco C, Program Files, Design Builder, Weather Data. Caso você não tenha essa pasta Weather Data, é tranquilo de criar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha, então eu criei. Agora voltamos para o Design Builder. Vamos em Tools, na barra de menu. Clicamos em Hourly Weather Data. E o arquivo que a gente acrescentou na pasta já está aqui. Então, a gente precisa só ajeitar algumas configurações. A gente vai na aba Options, que precisa estar nessas configurações. Modify, a gente precisa clicar nesse check aqui. E com isso, a gente clica em Converter. Finalizou a conversão do arquivo, a gente fecha. E agora a gente volta para essa aba que a gente estava. Clicando em Edit, a gente retorna para essa outra aba que a gente estava trabalhando. Nessa aba, a gente precisa confirmar se está sendo utilizado esse Use Weather File. E agora a gente vai procurar adicionar o nosso arquivo.
a gente clica em mais, nomeia o arquivo, vem em File Name, reticências, e procura o arquivo que a gente tinha convertido. Ok. Agora, esse arquivo ele já se encontra no nosso banco de dados do Design Builder. Essa barra lateral mostra também algumas informações que o arquivo possui, e é isso. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a orientação do edifício. Antes de mais nada, a gente vai confirmar a unidade de medida do software. A gente foi em Tools, Tool Program Options, a gente vai na aba International e a gente vai mudar para Metric. Agora a gente vai em Location, a gente vai em Simulate Weather e a gente está trabalhando com Brasília, beleza? Voltando para Layout, agora a gente vai fazer a modelagem. Para isso, a gente vai clicar nesse ícone de adicionar um novo edifício. Vai aparecer essa aba. A gente mantém as configurações do jeito que elas estão. E dá OK. Criando um novo edifício, vai aparecer essa nova informação aqui nessa barra lateral, além dessas novas ferramentas. Bom, a gente vai precisar utilizar o Building Block. O que é o Building Block? O Building Block ele é utilizado para fazer edificações principais. Ou seja, existem outros comandos aqui que fazem elementos secundários a essa edificação. Por exemplo, o Outline Block ele gera elementos nulos que não vão afetar no resultado da simulação. Já o Component Block ele gera elementos meio que secundários. Por exemplo, você quer fazer uma proteção solar, você tem que fazer com esse Component Block. Uma vegetação, um elemento do entorno, você faz com o Component Block. Mas agora a gente vai usar o Building Block. A gente escolhe também o jeito que a gente vai criar o edifício, né? Aqui a gente define a altura do edifício e agora a gente precisa utilizar o Shape. Então, no Shape, a gente pode usar polígono, que são linhas, vão ser linhas. O retângulo. No caso, a gente vai usar o retângulo, porque nossa edificação ela tem a medida de 10 por 20 metros. Ok? E o Building Block, ele fica na cor cinza, o Component Block fica numa cor meio violeta e o nulo fica de outra cor. Bom, a gente percebe que nossa edificação, aqui é o norte, a nossa edificação tem a maior fachada orientada para leste-oeste, nessa opção, certo? Então, a gente vai ficar atento a isso e vai clicar nessa aba inferior em Simulation. Vamos clicar em Update Data. A gente vai manter também essas configurações padrão e dá OK. Como a simulação não está muito complexa, a gente não definiu muitas características, ela vai ser mais rápida. Bom, esse foi um dos gráficos que foram gerados. Normalmente aparece com essa opção e a opção Daily. Mas essa abinha aqui de ferramentas, ela ajuda a gente a escolher o tipo de gráfico que a gente quer trabalhar, né? Que a gente quer visualizar. Então, normalmente, é bom deixar em Annual, porque a gente tem uma visualização melhor. E eu vou colocar no gráfico de conforto dessa opção. E vou exportar. Além disso, eu vou também utilizar o gráfico de Internal Gains. Ele vai ser bem interessante da gente dar uma olhadinha. Export. Beleza? E agora, a gente volta para a aba Edit.
e vamos orientar esse edifício para o outro lado. Você seleciona o edifício, ele fica rosa quando você seleciona. Esse ícone é para rotacionar e vamos rotacionar 90 graus. Agora o nosso edifício tem a maior fachada voltada para norte-sul. Beleza? Então vamos simular para ver como que fica isso. Update data. A gente mantém esses valores também. E aqui a gente vai exportar essa informação. Ok. Esse é do Internal Games. E agora a gente vai importar também, exportar o de conforto. Beleza? Eu trouxe o gráfico de ganhos internos do modelo 1 e os resultados foram, para ganho térmico das janelas, foi 22.016,31 kWh. E para a zona de sensibilidade de resfriamento, menos 30.101,41 kWh. Bom, esses dois parâmetros de resultado nos indicam a quantidade de radiação incidente nas janelas. Então, o ganho térmico que a gente tem, né, quando os raios solares ultrapassam as janelas. E a zona de sensibilidade de resfriamento é a quantidade de gastos energéticos que a gente tem que ter para deixar aquele ambiente um pouco mais resfriado. E o gráfico de conforto do modelo 1, ele relaciona cada aspecto que caracteriza um conforto do ambiente, né, em relação à temperatura. E esses foram os resultados obtidos pelo modelo 1. Bom, aqui já para o modelo 2, a gente obteve os valores de ganho térmico das janelas e de zona de sensibilidade de resfriamento bem menores do que os do modelo 1. Obviamente que esses valores não são os ideais assim para uma construção final, mas a gente está analisando apenas a mudança de orientação. Então, é interessante perceber que apenas com a mudança de orientação a gente já consegue valores diferentes. Já no modelo 2, o gráfico de conforto, os valores foram um pouco abaixo do mostrado no modelo 1, e isso se relaciona apenas com a rotação do edifício, né, para outra orientação. Então, observe que apenas com essa orientação diferente, a gente já teve uma mudança nesses valores de temperatura que se relacionam com o conforto interno do edifício. Então, o melhor resultado que obtivemos foi com o modelo 2. Esse modelo tem as menores fachadas orientadas para o eixo leste-oeste. Eu trouxe umas imagens de um livro bem interessante, que eu coloquei aqui embaixo, depois vocês podem dar uma olhada, que dá para a gente visualizar melhor os resultados que a gente obteve na simulação. A angulação do Sol no meio-dia ela é bem maior do que a angulação do Sol da manhã e do final da tarde. O Sol de meio-dia é orientado para norte e o de manhã e de tarde, leste-oeste. Então, pode-se perceber que a incidência desses raios solares ao meio-dia ela é bem maior na cobertura do que na fachada. Já o de leste-oeste é bem maior nas fachadas. Essa segunda imagem mostra que a fachada norte, por exemplo, é muito mais fácil de se proteger de um sol alto do verão, por exemplo. Nesse caso, foram utilizadas proteções horizontais. A gente pode fazer uso de beiral, brise, pergolados, e a gente vai obter uma proteção bem mais eficaz. Já na fachada oeste, é bem mais difícil de você ter essa proteção, porque o sol é bem mais perpendicular, incide de forma bem mais perpendicular na fachada. Então, a gente teria que usar muito mais material ou até mesmo menos aberturas nesse local.